Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos dar continuidade a mais um comentário de uma obra bem interessante que é o Manifesto Judeu-Messiânico do Dr. David Stern. Então estou com o livro aqui nas minhas mãos, é esse livro aqui, tá? Manifesto Judeu-Messiânico do Dr. David Stern, e eu quero já iniciar aqui comentando um pouquinho sobre a vida, um pouquinho, bem resumidamente, sobre o Dr. David Stern. Ele nasceu em 1935, só confirmando aqui, foi formado, né, ele tem doutorado na área de economia e também estudou divindade, né, ele é formado em mestre em divindade pelo Fuller Theological Seminary, é um dos maiores seminários de teologias do mundo. Ele mora hoje, né? Ele mora em Israel. Ele fez Aliyah, né? Que é a imigração para Israel. E ele é nosso contemporâneo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Vou mostrar aqui a foto do Dr. David Stern. Aqui, ó. A foto dele aqui. Não sei se eu consigo dar melhorar. Aqui a foto dele, do Dr. David Stern. Amém? Então, queridos, continuando aqui o nosso vídeo. Vou fazer aqui um comentário geral aqui sobre a obra, né? Está aqui em minhas mãos, é um dos livros que eu li já faz alguns anos. E esse livro, ele, assim, o contexto geral dele, ele é uma espécie de defesa prática para que o Dr. David Stern ele possa justificar a forma como ele segue a Jesus. E esse livro aqui, ele é dedicado muito a judeus messiânicos, né? Ou seja, judeus que creem em Jesus, mas que preservam a sua judaicidade, digamos assim, a sua cultura, as suas leis. E o Dr. David Stern, nessa obra, o que ele mais quer, né, o Manifesto Judeu-Messiânico, é justamente defender ele como judeu. Por que não guardar que as celebrações, a forma como o judeu celebraria e também iria cultuar a Jesus, né, servir a Jesus, tendo ele como seu Messias, da forma judaica, ou seja, defendendo o porquê dele agir desta forma. Porque ele vai comentar aqui na sua obra que há um distanciamento muito grande entre o pensamento cristão, né, a teologia cristã normativa, seja ela católica, seja ela evangélica, que nos dá a ideia de que toda a liturgia judaica, todo o pensamento judaico foi totalmente mudado a partir do momento que o judeu rejeitou Jesus. Então essas são as premissas que existem dentro da teologia cristã. E o Dr. David Stern, ele vai, através deste livro, mostrar que, na verdade, nós temos muitos pontos que poderiam ser verificados e que não deveriam existir certos impedimentos para que um judeu, por exemplo, seguisse a Jesus, né, como Messias de forma judaica. Então, nesse livro aqui, ele faz uma grande defesa do porquê ele, como judeu, pode manter a sua tradição, manter os seus costumes, a guarda da lei, sem deixar de ser judeu, sem cristianizar, digamos assim, a forma de culto, né, no qual ele serve a Jesus. Então ele defende, haja vista que no pensamento cristão normativo existe uma certa resistência, não se é aceito com tanta facilidade isso, porque, como ele mostra no livro, há uma certa resistência de que o judeu parece que ele tem que abandonar a sua tradição, né, os seus costumes, as suas leis, haja vista que ele nasceu judeu e ele deve permanecer como judeu, ele deve amar, né, muitos judeus amam a sua judaicidade, a sua cultura, a sua fé. Então ele traça nesse livro aqui muitos aspectos, inclusive ele mostra aonde foi que muitos aspectos antissemitas entraram no seio da igreja cristã. E isso também seria uma das explicações, o porquê que existe muita resistência no que diz respeito a questões judaicas dentro da igreja. E, na verdade, ele acaba mostrando que toda a base do cristianismo é uma base judaica. Ela está fundamentada nos profetas, está fundamentada nas alianças, está
fundamentado naquilo que Deus prometeu para o seu povo, né? E é o cumprimento, digamos, do cristianismo, é o cumprimento desse judaísmo que tem Jesus como o seu Messias, né? O cumprimento desse judaísmo que teria Jesus como o seu Messias. Então, na verdade, o que o Dr. David Stern ele mostra que o que sempre houve no início foi o próprio judaísmo messiânico, ou um movimento nazareno, digamos assim, ou daqueles do caminho. Então ele vai mostrar por muitas, né, passagens aqui no livro e passagens bíblicas que os próprios discípulos não deixaram de ser judeus e que a leitura que muitos cristãos têm em relação ao povo judeu do primeiro século, ela está muito distorcida da realidade dos fatos. Então ele mostra que a leitura que se dá do apóstolo Paulo, dos outros apóstolos, ela na verdade ela precisaria ser ajustada, e principalmente no que diz respeito à lei, no que diz respeito a alguns aspectos. Então olha só, o Dr. David Stern ele não tenta mudar, ele não quer, como existe esse conceito de judaizar a igreja cristã, digamos assim. Essa não é a intenção dele. O que ele tenta nesse livro, que é a proposta desse livro, é defender a sua judaicidade e ser respeitado, ser aceito, embora sirva a Jesus de uma forma mais judaica, ser aceito como autêntico servo de Jesus. E o intuito dele é gerar esse respeito, né, de uma forma bem fundamentada no meio cristão, não só no meio cristão, mas também no meio judaico, que ele é um judeu, embora ele creia em Jesus, porque ele vai mostrar que existem duas situações que acontecem. Primeira, que quando o judaísmo vê que um judeu crê em Jesus, ele passa a ser marginalizado, é como se ele não fosse mais judeu, ele é tido como um traidor. E quando um judeu que serve a Jesus de forma judaica, ele é tido no meio cristão como um judaizante, que seria aquele que tenta impor o sistema judaico para os cristãos. E que ele tenta, na verdade, criar um equilíbrio entre essas questões, como a questão da aliá, que é o retorno, né, do judeu para Israel. E quando muitos meios veem que ele é um judeu, mas ele crê em Jesus, passam a tratá-lo como um cristão evangélico ou católico, e até levar a acusações de ser um traidor do seu povo. Porque Jesus, no meio judaico tradicional, ele não é reconhecido como Messias, né? É claro que isso não é geral no judaísmo. No meio judaico, muitos judeus já aceitam Jesus como Messias, mas a grande maioria ainda não aceita. Então, existe uma certa resistência a Jesus. Então, mas é compreensível, como ele também cita aqui no livro, que durante toda a história, né, cristã, sempre houve muita oposição ao povo judeu, né? Houve sempre muitas oposições, houveram sempre, até porque nós tivemos aspectos ligados à questão do primeiro século, de muita rejeição por parte de muitos judeus a Jesus, e também a perseguição que Roma ela também fez lá na segunda revolta de Bar Kova, né? A segunda revolta judaica, que foi a de Bar Kova. E ali o Império começou a ver com maus olhos tudo que era ligado a Israel. E aí vai se consolidando outras igrejas, né? Um outro povo, né? Tentando trazer uma nova roupagem à fé e marginalizando ainda mais o judeu. Então essa oposição judaica hoje, ela é até compreensível, e também isso se agravou nas perseguições depois que o Império abraça o cristianismo como a religião oficial, né, do Império Romano, que depois passou a ser chamado de catolicismo romano. Ele passa a impor muitas perseguições ao judeu. Nós temos também a questão da Inquisição, outras questões, a questão nazista. Então, e muito silêncio por meio do cristianismo, não havendo uma espécie de defesa em favor do povo judeu. Então isso gerou existe uma certa, digamos assim, falta dessa sensibilidade para com o povo judeu. Haja vista que o povo judeu deu a Bíblia, deu o Messias,
todo o conhecimento que nós temos no que diz respeito à fé, filosofia e a sabedoria da humanidade, ela tem fortes raízes no judaísmo e no cristianismo. Então existe uma certa dívida, né, muito grande, né, a ser paga pelo cristianismo em relação ao judaísmo, ao povo judeu. Não o judaísmo em si, mas ao povo judeu também, principalmente. Então, nessa obra aqui, o Dr. David Stern, ele é chamado Manifesto porque ele vai manifestar uma defesa, mostrando que é extremamente coerente. Um judeu, por exemplo, ele servia Jesus da forma judaica, porque na verdade não que Jesus abandonou o seu povo, muito pelo contrário. Existem fortes passagens nas Escrituras que fazem pesadas menções ao povo judeu na pessoa de Cristo, como por exemplo Apocalipse no Novo Testamento 5:5, né, que diz que o leão da tribo de Judá venceu. Então, se não houvesse qualquer correlação ao povo judeu, né, seria, digamos assim, perca de tempo a Bíblia fazer menções a Jesus dentro de um contexto judaico. Então, o leão da tribo de Judá, Judá é uma das tribos de Israel. Então, aqui é apenas um exemplo para você ver que não tem como inverter os papéis. Então, como o Dr. David Stern ele mostra que no início do primeiro século, na verdade, toda a igreja ela era composta por judeus, né? Ela era composta por judeus que passaram a ser judeus crentes em Jesus, e o primeiro, né, gentio que vai se converter à fé, né, a fé apostólica, vai ser Cornélios. Então você vê que ele foi o primeiro de uma igreja que praticamente nasceu judaica. Agora, o que acontece no nosso tempo, que ele também vai citar aqui nessa obra, é que houve uma inversão, e até compreensível essa inversão, que muitos gentios, até porque a humanidade, os gentios são muito maiores, gentios, vamos dizer assim, as nações, né, gentio aqui no sentido de nações, as nações são muito maiores que o povo judeu. Então, muitas das nações, temos o que? Quase mais de acho que 2 bilhões de cristãos, né, no mundo, 2, 3 bilhões mais ou menos de cristãos no mundo. E o que acontece? Posso estar aqui com dado um pouco, não defasado um pouquinho, mas é nessa média que deve ter. E a grande maioria crê que Jesus é o Messias, crê, né, no cristianismo. Então hoje praticamente foi engolido, digamos assim, o cristianismo, entre aspas, engoliu o judaísmo. E o que o Dr. David Stern está identificando e trata aqui nesse livro? Que está tendo esse retorno. Aqui que era composto por um grande número de cristãos, né? Hoje os conceitos do judaísmo messiânico estão entrando aqui. E para que eles possam ser um só povo, né? Para que possam ser só um só povo. Porque segundo Efésios 2, como o Dr. David Stern também cita aqui, o povo de Deus é composto por judeus e gentios, e juntos formam a família de Deus. E que se esse fosse a compreensão de muitas denominações cristãs, haveria bastante espaço na evangelização do povo judeu. Então a questão da teologia escatológica, que põe o judeu apenas para o fim dos tempos, para ser salvo, né? E a igreja cristã é arrebatada, e os judeus, tanto o judeu que não conhece como aquele que conhece, ficaria aqui. Basicamente seria mais ou menos essa ideia, sofrendo, né? A não ser que ele deixe de ser judeu messiânico e se tornasse um cristão. Então o Dr. David Stern ele trata essa questão para tentar colocar os pingos nos is, mostrando que não há incompatibilidade, não há incoerência de um judeu que crê em Jesus e, sendo judeu que guarda suas tradições, ele possa servir de Jesus de forma judaica. E isso, hipótese alguma, poderia ser considerado uma heresia, até porque ele também vai mostrar que, depois no próximo vídeo nós vamos falar sobre a questão do legalismo, que ele vai tratar. Então ele vai mostrar que, na verdade, o que acontece não é uma questão de obediência à lei, né? Não é que você perde a salvação. A salvação, inclusive, ele diz aqui que é em Cristo. Só que, uma vez que você está em Cristo, você precisa de um padrão para você viver. E esse padrão, o que nos dá é a lei, são os princípios da lei, que inclusive elas são massificadas no Novo Testamento. No Novo Testamento elas são colocadas de forma bastante práticas e de uma forma mais profunda. Devemos lembrar que o Novo Testamento ele é o Antigo Testamento
de forma explicada, de uma forma mais profunda daquilo que Deus quis nos dizer lá no passado, e que na verdade o Novo Testamento não deixa de ser o Antigo Testamento de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais prática também, mostrando inclusive uma forma mais profunda o caráter de Deus, o amor que Deus tem por toda a humanidade. E aqui nessa obra aqui também, queridos, ele cita todo o conjunto, né, da questão da identidade, da questão histórica. Ele vai inclusive explicar aqui o conceito de ser judeu dentro tanto do pensamento político de Israel, tanto no conceito teológico judaico, como no aspecto teológico cristão, e qual, digamos assim, a compreensão que ele tira de tudo isso. Ele vai falar sobre a questão também da história do seu povo atual, ele vai falar sobre conceitos que deveriam ser restaurados, e ele trata inclusive questões que são tão óbvias que nós não percebíamos dentro de uma leitura mais cristã das Escrituras. E ele também incentiva aqueles que são judeus messiânicos a defenderem a sua identidade, não recuarem, né, naquilo que Deus mostrou, até porque eles são uma espécie de intercessão. Eles ficam tanto entre o judaísmo tradicional como o cristianismo, fazendo ponte para que haja essa relação. E ele trata essa questão de uma forma profética, porque ele vai lembrar de profecias lá no Antigo Testamento, vai trazer profecias e a questão da aliança, que está muito viva para Israel, assim como está para a igreja. E principalmente para Israel, porque no início essas mensagens, essas profecias e essas alianças foram feitas com Israel, né, lá no passado. E Deus em Cristo, né, está resgatando esses propósitos. Então não tem como a igreja suplantar as alianças, muito pelo contrário, é através dessas alianças que Deus fez com eles, com as promessas, que a igreja cristã ela é abençoada junto com as nações. E ele caminha tudo também jogando para uma questão, colocando, né, para uma questão mais escatológica do fim dos tempos, aonde Deus vai cumprir os propósitos que fez a Israel junto com as nações. E aí no final também, já no decorrer do livro, assim um pouco mais para o final, ele vai tratar sobre a questão de como um judeu messiânico ele poderia montar, né, uma estrutura de ensino que pudesse esclarecer, pudesse montar uma estrutura de ensino que pudesse fazer essa ponte tanto entre o cristianismo como o judaísmo. Ou seja, para que o judeu messiânico ele possa celebrar aquilo que é bíblico, tanto da parte judaica como da parte também cristã. Ele também não é porque ele é judeu que ele aceita todos os pressupostos do judaísmo. Haja vista que o judaísmo hoje ele tem uma perspectiva sem a presença do Messias. A questão do Messias é vista de uma forma futura. Entretanto, não se pode desprezar, não se pode abandonar os ensinos registrados no Talmud, que são os compêndios de comentários da Torá oral, ou seja, os comentários que foram passando de gerações em gerações de forma oral. Então eles são, né, registrados no Talmud, na Mishnah, em outros livros, né, da história judaica. Então ele não desconsidera. A única coisa que ele vai abrir mão é daquilo que nega a pessoa de Cristo, a pessoa do Messias. Então ele vai abraçar o cristianismo fazendo essa ponte para que o judeu messiânico ele possa servir Jesus de uma forma coerente. E ele cita também um pouco superficial, que bem superficial mesmo, dando a esse entender que aquele que está em Cristo, né, no Messias, e acaba voltando para o judaísmo, ele vai acabar em algum momento se afastando de Jesus e abraçando apenas a revelação sem a presença do Messias. Então isso aqui é apenas um resumo bem geral aqui da obra, né? Ele traz isso aqui, alguns assuntos interessantes sobre essa questão da prática do judaísmo, porque ele faz aqui uma defesa. Nós vamos ver a história do Dr. David Stern, que ele aceitou Jesus no período ali naquele movimento hippie, né? Ele teve ali um encontro, né, com Jesus ali, e a partir daquele momento ali a vida dele foi transformada, e ele falou, mas eu tenho uma identidade judaica. E quando ele olhava para o meio que ele estava, ele via apenas igrejas cristãs que
não aceitavam muito a questão de ele servir a Jesus, né, de uma forma mais judaica. Ele se via nessa necessidade. E quando ele foi, né, fazer uma leitura mais aprofundada, fez o mestrado na área de divindade, ele começou a perceber que não existe um livro mais judaico do que a própria Bíblia, né? E é claro que o Dr. David Stern ele não prega aqui um retorno à lei como o intuito de um homem buscar salvação na lei, e até muito pelo contrário. Ele reconhece que a salvação é apenas em Cristo Jesus, ele reconhece que a salvação é uma obra, né, do amor e da graça de Deus. Pois bem, e uma vez que esse homem está salvo, ele precisa dos princípios da lei para que ele possa se guiar, né, os ensinos de Jesus para que ele possa se guiar e os princípios da lei. E então é isso que ele propõe, né? Ele não vê problema também um cristão, por exemplo, abraçar princípios da lei, porque, como ele cita, a lei é boa, um mandamento santo, justo e bom. O que o Dr. David Stern vai esclarecer bastante para a gente é o conceito de Paulo em relação à lei. O que Paulo, quando Paulo aparentemente fala contra a lei, o que Paulo está dizendo é contra o legalismo da lei, que seria o quê? O homem buscar a salvação pelas obras. E uma vez que ele busca salvação pelas obras, o que vai acontecer? Ele não vai herdar a salvação. Por quê? Porque a partir do momento que ele abraça a lei buscando perfeição apenas na lei, a lei vai mostrar o quanto ele é pecador. A lei vai agir de justiça com braço de ferro para com ele. Então ele precisa reconhecer os seus pecados, crer em Jesus, que ele é aquele que cumpre a lei de forma perfeita, e naquilo que eu não consigo obedecer na lei, Cristo me perdoa. Porque ninguém vive sem lei, sem princípios, né? Então, isso aqui é um ponto legal, né, da obra do Dr. David Stern. E aqui só concluindo um pouquinho sobre a vida dele, né? Ele nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, então ele é um judeu messiânico americano. Hoje ele mora em Israel. E também ele participa, né, de uma congregação judaica messiânica em Israel, uma das principais do mundo, né, no judaico-messiânica, que é do rabino Joseph Shulam. Inclusive ele faz menção aqui no livro ao Joseph Shulam, e ele já está numa idade bem avançada, né, Dr. David Stern. Então até a gravação deste vídeo, nós temos notícia que o Dr. David Stern está vivo, evidentemente, tá? Mas ele está com uma idade bastante avançada. E ele, como eu disse, ele fez um doutorado, né, em economia em uma universidade também americana. Ele fez lá no Fuller, ele fez um mestrado em divindade, é um dos melhores seminários de teologia do mundo. Ele escreveu várias obras, né? Esse aqui, como eu estou mostrando para vocês, o Manifesto Judaico-Messiânico. Ele escreveu também um comentário do Novo Testamento, chamado Comentário Judaico do Novo Testamento, ou seja, as passagens que são complicadas dentro de um contexto bem judaico, ele esclarece para nós. Inclusive também ele explica um pouquinho sobre essa questão que parece que existe um embate entre lei e graça, e que no seu livro ele deixa bem claro que na verdade as duas coisas elas andam juntas, não tem como separar a graça da lei. Então ele também escreveu um outro livro chamado Restaurando as Raízes Judaicas do Novo Testamento, e também escreveu, né, o Novo Testamento Judaico, adaptando passagens dentro do contexto do idioma grego, dentro do pensamento judaico. Então, para mim, eu vejo que é uma obra bastante significativa, são obras bastante significativas, porque elas nos ajudam a entender um pouco desse contexto judaico. Ele deixa bastante claro que Jesus é judeu, Jesus não deixou de ser um judeu, e ele continua assim sendo. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu mostrar aqui para você mais uma vez a foto do Dr. David Stern aqui, ó, tá? Aqui na capa do Manifesto Judaico-Messiânico, tá? E é isso. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder, curte, comenta, se inscreve no canal, porque vai ajudar bastante para que nós possamos continuar fazendo outros vídeos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe e te vejo no nosso próximo vídeo.